Shalom, boa noite a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. É um imenso prazer poder falar com vocês por intermédio desse aplicativo, ainda que distanciados, mas não separados, né? Estamos distantes, mas estamos juntos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E o desejo do meu coração é que isso passe logo e que a gente possamos nos encontrar para tomar um delicioso café que só tem na ADI. Juntinho aí, comer um papazinho gostoso feito pela sogra do pastor, e assim a gente continua dando glória a Deus. É um momento de muita alegria. A minha esposa, a profeta Sandra, manda um abraço para vocês todos e um beijo no coração. Queridos, eu quero compartilhar com vocês um texto que está na palavra de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29, e começar a gerar um pensamento a partir desse texto, desse tema, relacionado a tudo que nós estamos passando, vivendo, e buscar entender um pouco desses tempos proféticos que estamos vivendo. Sabemos que tudo que está acontecendo faz parte de um desenho profético do Senhor. O seu próprio Senhor Jesus, em seus escritos proféticos, ele mesmo falou que haveriam tempos ruins, que haveria uma maldição sobre a face da terra, que haveria pestes, doenças, que haveria guerra de reinos contra reinos, entre famílias, pai contra filhos, filhos contra pais. E esse é um caminhar que o mundo vai para poder cumprir o seu destino. O destino profético tem que ser cumprido para que Jesus venha receber a sua noiva e assim realizar o casamento tão esperado por todos nós que somos noiva de Cristo. Jeremias 29, versículo 11, diz assim: Eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Estamos lendo Jeremias 29, versículo 11 até o 14. Refletindo sobre esse texto, me gerou uma pergunta, eu mesmo perguntando a mim mesmo. O Senhor diz assim que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse é um tempo que tem acontecido grandes movimentos de oração sobre a nação, não só na nação, mas no mundo. Mas falando da nossa pátria, da nossa nação, há muitas pessoas que estão saindo, indo para frente de hospitais, para as ruas, das UPAs, até mesmo dentro dos lares. Eu acho que nunca houve um movimento de oração tão grande dentro dos lares como está havendo nesse tempo. Em vários lugares vemos pessoas orando, pessoas clamando dentro dos ônibus. Há realmente uma reativação da nossa vida de oração. Porque sabemos que o que estamos passando, só Deus pode resolver. Não é uma vacina, não é o governo, não se trata do homem, se trata de Deus. Eu, particularmente, conheço pessoas que foram vacinadas, tomaram a primeira e a segunda dose e foram reinfectados. E um desses senhores até morreu sendo reinfectado. Estou falando isso não para gerar medo em ninguém, mas para trazer uma consciência de uma realidade, daquilo que realmente nós estamos vivendo. Porque como igreja do Senhor, como um povo chamado por Deus, nós precisamos entender a nossa verdadeira posição na terra. Precisamos entender o que é ser igreja de Cristo neste momento. Talvez, até chegar aqui, a nossa vida como cristão possa ter sido uma vida mais assim, frágil, mais leviana, né?
Nós talvez não fomos realmente entregue à nossa vida cristã, mas isso é o momento de tomarmos uma posição e termos uma definição de quem nós somos. Sabemos que a terra está perecendo e a terra ela espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E isso tem a ver comigo, com você, nós que somos filhos de Deus, nos manifestar como aqueles que o Senhor colocou aqui para ser a solução de problemas como esse, porque isso é de competência nossa. Tem coisas que não é da nossa competência, mas tem coisas que é da nossa competência. E a igreja, como luz do mundo, como sal da terra, nesse tempo ela tem que ser porta de esperança, porque o mundo está desesperançado, famílias estão desesperançadas, as pessoas perderam a esperança em tantas outras coisas, temos uma grande guerra social acontecendo, aonde se pode abrir igreja, não se pode, logo ontem os governadores e prefeitos já entraram com uma ação pedindo ao presidente do Supremo Tribunal para que revogue a liberação que foi dada para a igreja. E sabemos que essa perseguição que vem sobre a igreja não tem nada a ver com a questão da saúde, isso é uma guerra política e uma perseguição religiosa por causa do presidente Bolsonaro ser amigo dos cristãos, ter aí apoiado os evangélicos têm apoiado ele, então tudo isso gera uma guerra social. E esse é o momento que nós encontramos. Mas o Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se o Senhor fala ao profeta, e o profeta fala ao povo de Deus, as palavras do Senhor, buscar-me-eis. É uma convocação, isso é um artigo definido. O Senhor está definindo isso, já foi definido desde a eternidade. Buscar-me-eis e me achareis. Se nós buscarmos o Senhor, vamos encontrá-lo. Quando? Quando buscarmos de todo o vosso coração. E a pergunta que eu mesmo fiz a mim mesmo, qual é a forma que estamos buscando o Senhor? Qual é a motivação que nós temos nos parando diante de Deus para falar com o Senhor? Qual é o espírito por trás que está nos movendo a essa intercessão, a essa busca do coração do Senhor? Será que estamos buscando ao Senhor com todo o nosso coração? Será que estamos realmente entregando a Ele a nossa busca, ou esse tempo, este momento, ou estamos fazendo isso como simplesmente um socorro, porque eu preciso, eu necessito? E quando o eu entra, quando eu sou mais importante do que o meu próximo, isso ofende o coração de Deus. Porque o Evangelho, ele se trata do próximo. Somos chamados por Deus. E somos habilitados, capacitados com dons para poder servir o nosso irmão, servir ao próximo. A igreja, ela é posta no mundo para servir a comunidade, para poder transformar o mundo. Então, não se trata de mim, não se trata de você, se trata do próximo. Se trata daquele que necessita, daquele que está caído à beira do caminho, em que o religioso passou e não deu atenção. O levita passou e não deu atenção, mas o bom samaritano vai parar e vai cuidar. Esse que é o evangelho genuíno do Senhor, o evangelho do reino. E muitas vezes, meus irmãos, nós fazemos movimentos de oração e a nossa oração ela acaba sendo uma oração egocêntrica ou humanocêntrica, voltado em mim, voltado para mim, para as minhas necessidades básicas. Todo ser humano na face da Terra, ele é dotado de necessidades básicas. Temos necessidades. E necessitamos que essas necessidades sejam supridas. Mas nós precisamos entender que esse momento que nós nos colocamos como esses que vai conectar os céus e a terra e vamos nos colocar diante de Deus em prol de alguém, eu não existo, eu tenho que me apagar, porque eu vou precisar me interceder pelo outro, falar com Deus em favor do outro. E nesse momento, o outro é a nação. A nação, ela está necessitando de pessoas que se coloquem na brecha. A nação do Brasil está precisando de homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças que possam clamar ao Senhor em favor desta nação. É uma nação rica, é uma nação próspera, é uma nação abençoada, mas que está sendo dilacerada
está sendo maltratada e machucada por pessoas que têm intenções ruins, pessoas que têm pensamentos apenas no seu bel prazer. Porém, a igreja ela está aqui para ser a salvadora da nação, salvadora da terra, tocando as famílias, mudando destino de pessoas por meio da intercessão. Querido, a intercessão, ela é o que pode mover a mão de Deus. E não porque, sabe, nós vamos obrigar a Deus a fazer aquilo que nós queremos e necessitamos, mas porque o intercessor, ele é um advogado diante de Deus. E como um advogado, ele vai apresentar a defesa do outro. Apresenta-me as tuas razões, o Senhor falou ao profeta Jeremias. Traga-me a memória, faça-me lembrar. E muitas vezes as nossas orações estão centradas em pedir para que o Senhor abençoe a minha casa, a minha família, meu filho, abençoe isso, abençoe aquilo, abençoe meu carro, a gasolina do meu carro, que não deixa faltar a gasolina do carro, né? E está sempre voltada no eu, querido, mas nós precisamos deixar esse eu de momento e entrar como intercessor. O intercessor, ele se apaga em favor do outro. Jesus morreu sendo nosso intercessor. Ele se apagou a si mesmo. E ele mesmo diz, ninguém toma minha vida, eu mesmo a dou. Isso é intercessão. O ato de doar-se em prol da causa de outro. Essa é a intercessão do reino. E aprendemos a chegar diante das cortes celestiais. Das cortes celestiais, aonde estão os tribunais divinos, o tribunal de justiça de Deus, porque o Senhor, ele é o soberano juiz. Há um tribunal de justiça na eternidade que está pronto para poder julgar as causas do povo, mas precisa de representantes com legalidade e autoridade que se achega diante desses tribunais. Quando você chega num tribunal terreno, não é qualquer um que pode se falar, é só o advogado, o promotor e o juiz. Para que o réu fale, ele precisa ter a autorização do juiz. Então, se nós somos intercessores, precisamos ter a nossa mente voltada para as coisas espirituais e entender como é que vamos nos apresentar diante das cortes celestiais. Há orações que são feitas e não são escutadas, não são ouvidas. Pedis e não recebeis porque pedes mal. Pedes para gastar com seus próprios deleites. É isso que o Senhor está abominando nesse tempo, porque estamos precisando manifestar o amor. E o amor não é o amor de mim mesmo, ai, como eu me amo, ai, como eu sou lindo. Não é isso, é o amor ao próximo, o amor de renúncia, o amor onde eu me nego a mim mesmo para poder, sabe, estender o braço ao outro, acolher as pessoas, ajudar as pessoas. Há muitos pais de famílias neste momento que estão perdendo seus lares e indo morar na rua porque não tem condições, porque não tem condições de pagar aluguel, água e luz. E muitas vezes nós temos os templos que estão fechados, que poderia acolher essas famílias, sabe, pelo menos para dar alimentos durante o dia, pelo menos para dar para elas um lugar para ficar com as crianças. E às vezes muitas igrejas pagam os aluguéis mais caros da região. Pagamos aluguéis caríssimos para abrir reuniões 3, 4 vezes por semana e famílias que precisam. E esse é o momento das igrejas abrir as portas e colher os que estão desprovidos. Sabe, colher ali, dar alimento, permitir que se tome banho, que se corte o cabelo, sabe, dar um pouco, um acolhimento às crianças. É triste o que está acontecendo, é só você ir para a rua para ver o que está acontecendo, e a igreja tem que sentir isso, porque a igreja está aqui para ser uma agência humanitária. A igreja, ela começa com a ação humanitária, tomando, sabe, cuidando das órfãs e das viúvas. E isso não se trata apenas de levar uma cesta básica, trata de um acolhimento. Então, a intercessão não tem a ver só com estar de joelhos e falar com Deus, mas tem que ver com um ato de justiça,
uma prática, senão tudo que nós fazemos não passa de prática religiosa. Estamos orando? Sim, estamos orando, mas com qual propósito? Qual a motivação? Quais têm sido os nossos pedidos? E se estamos orando, buscando o Senhor com todo o nosso coração, por que Ele não está nos ouvindo? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achados de ti, diz o Senhor. E serei achados de ti. Então, falta coração em buscar o Senhor. Falta coração na busca de Deus. Ele fala para Moisés: esse povo me adora com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Necessitamos fazer uma autoavaliação, sabe, da nossa busca de Deus. Por que eu estou buscando a Deus? Qual a maneira que eu estou buscando a Deus? Qual a maneira que eu me apresento nas cortes celestiais? Eu me apresento como um advogado ou me apresento como um pedinte? Porque as cortes celestiais é para tomar decisões em prol da vida do réu. Quando nós chegamos com uma petição diante das cortes celestiais, vamos apresentar a Deus as causas, os motivos. Ele diz: apresenta-me as tuas razões. Mostra-me as tuas razões. Temos que ter razões. E as razões, ela tem que, não é meu, não é eu, é o meu próximo, é o meu irmão. O meu irmão precisa, o meu irmão necessita. E isso faz a diferença na vida do intercessor, na vida do cristão. Meus amados e queridos irmãos, lembra que todo o processo da vida de Jó foi um processo doloroso, sofrido, foi um processo de rejeição, de acusação dos seus amigos. Mas a vida de Jó só muda quando Jó deixa de se lamentar e murmurar e começa a interceder pelos amigos dele. Foi o que fez a diferença na vida de Jó. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. E o Senhor restituiu, sabe, a porção dobrada. Por quê? Porque Jó deixou de olhar para o seu umbigo, olhar para a sua condição de miserável, e deixou de se cosmiserar a si mesmo, deixou de ser o coitadinho e chegou-se diante de alguém que podia resolver, e não chegou ali como pedinte, ele chegou como intercessor, como um advogado. Ele foi apresentar uma razão. Ele tinha um processo na mão para que o juiz, o promotor, pudesse julgar. Não se preocupe, não se engane, amados, não se engane. Satanás também está como promotor diante do tribunal do Senhor, nos acusando. Ele é o acusador e está acusando para que, sabe, tentar fazer com que as sentenças não sejam favoráveis a você, não seja favorável a mim, não seja favorável à tua família. Se tem um tribunal, tem um juiz, tem um promotor, tem um advogado, tem também o promotor de condenação, de acusação. E a Bíblia é bem clara sobre isso. A nossa vida de oração, ela tem que ser vida. E não pode ser momentos, e não pode ser pela causa de. Tem que ser por um hábito que se tornou um hábito na minha vida. Tem que ser natural para mim. O não orar, o não interceder, o não adorar, isso tem que ser para mim frustrante, decepcionante. Então, veja, muitas vezes nós fazemos reuniões de oração, e não sei se você já observou isso ou não, mas se você não observou, observa. Muitas vezes há uma convocação de reunião de oração, e você chega lá, o que tem são louvores, mais louvores, adoração, mais adoração. Muito pouco de oração. Até nisso nós estamos falhando, porque não estamos tendo vida de oração. É mais fácil cantar, tocar os instrumentos, louvar, do que parar para orar, falar com Deus, tabernacular, dialogar, não monólogo. Tudo isso é oração, falar com Deus. Tabernacular, ele descia o Éden para tabernacular com o homem. Esse diálogo não era um monólogo. E precisamos resgatar esta vida de oração, onde o Espírito Santo se torna nosso melhor amigo.
que tenhamos o que falar e conversar com o Espírito Santo, e tirar tempo para sentar com Ele e desenvolver intimidade, sabe, ter essa vida. Assim como para nós é um hábito levantar de manhã, sabe, fazer a nossa higiene pessoal, então você vai tomar o seu de jejum, vai fazer o seu de jejum. 4 ou 5 horas depois vem o almoço. Algumas pessoas têm um lanchinho da tarde. E aí à noite tem o jantar. E antes de dormir ainda tem um chá. Isso são 5... Até no hospital, se você ficar internado, você vai ter essas 5 refeições. Porque é um hábito, sabe, essa alimentação. E a oração? E a nossa vida de oração? É quando dá. E é uma coisa muito corrida, muito rápida. Então, não é para nós essencial ter essa vida de oração. O essencial é ter uma palavra do pastor, é ter uma palavra do irmão tal, do profeta tal, é ter uma revelação, né? Revelation, falar em inglês que é mais bonito, né? Desses revelation e assim sucessivamente. Mas buscar essa intimidade relacional com o Senhor? Não. Então, nós precisamos voltar aos fundamentos, e aos fundamentos da fé. E o fundamento da fé se dá também pela oração. A oração, se falando de uma estrutura, de um alicerce, de uma edificação, de uma casa, de um prédio, a oração, elas são as sapatas. É o que dá sustentação à vida de um cristão. Um crente que não ora é um crente fraco, é um crente débil, é um crente fraco, fragilizado, é algo fácil dos inimigos. E depois, quando está nos momentos de dificuldade, quer fazer campanha de oração e mandar pedido de oração em todos os grupos, nas redes sociais. Não, é uma vida. E quando as coisas vão acontecer, o Espírito Santo já nos avisa, nos faz sentir. E você já sabe que algo está errado, que algo está para acontecer, e você então tem essa identificação. E dependendo da situação, o Espírito Santo até revela qual é a situação. Mas, amados, sem essa vida, desta prática diária, da nossa vida com Deus, a partir dessa comunicação com o Senhor, nós estamos apenas sendo praticantes de mais uma religião. Estamos apenas sendo mais um religioso. E precisamos fazer uma junção da leitura da palavra e da oração. Porque quando nós oramos, capturamos a mente espiritual, e o Espírito Santo nos habilita a discernir, a entender aquilo que só a nossa mente humana não pode entender. É onde se vem a revelação, junto com a palavra. O Espírito Santo ilumina na nossa mente aquele texto, aquela palavra. Então, iluminou aquele texto e entendemos. Uau, isso estava aqui. E aí nós, vamos dizer, é revelação. Mas é revelação para nós mas é uma verdade que está ali. Só com nossos olhos não tinha sido aberto. Por causa desse pensamento grego que nos foi enxertado do conhecimento rápido, né? Só o cognitivo, só o gnóstico, só o conhecimento, né? E não nos leva a mergulhar mais profundo. O Senhor, nesse tempo, está chamando a igreja dele para uma vida mais profunda. É uma convocação do Espírito. A pandemia não é uma situação maligna, é um corretivo de Deus com as nações da terra. Malaquias, capítulo 4, versículo 6, diz que eu converterei o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Se termina assim, por 400 anos, o Senhor fica em silêncio.
Há uma maldição que fere a terra por falta de uma paternidade que seja entendida, não apenas uma paternidade biológica, mas um entendimento de uma geração, abençoar a outra geração. Nós, como pais dessa geração, temos que ser pai geracional da próxima geração, dos adolescentes, dos jovens que estão se levantando. Isso é paternidade. Sermos ponte, formarmos conexões, preparar o caminho para eles, ser a voz que proclamam no deserto para essa geração que está sendo levantada por Deus, uma geração chamada de geração Z, mas uma geração, conectada, uma geração que entende as coisas assim numa velocidade, percebe, são empreendedores, são realizadores, são competidores, uma geração que não tem medo. É essa geração que precisa receber a ousadia do Espírito, o ensinamento da palavra. Isso vai se dar, amado, se esta geração de pais, eu e você que somos mais maduros, nos posicionarmos como pais e adotar esses jovens para que o crime não adote, né? Para que o mundo lá fora não adote, e adotarmos e dar para eles toda essa estrutura funcional para que no tempo deles eles se posicionem como líderes da sua época. Isso tem que acontecer conosco. Não é porque os nossos pais não fizeram isso, os que nos antecederam não fizeram isso conosco, que nós temos que errar de novo. E essa maldição está tocando a terra. Precisamos começar a nos gemer diante de Deus. Ter uma intercessão que nós vamos nos gemer, temos que sentir o peso, temos que chorar. Se estamos intercedendo e não estamos gemendo, ainda não estamos alcançando a dimensão do Espírito, a dimensão intercessória do Espírito. Não estamos alcançando o espírito intercessor, porque estamos falando apenas com o nosso consciente. E não adianta, querida, a nossa alma, ela é muito barulhenta. Esse tempo há tantos barulhos, tantas vozes sendo faladas, tantas vozes na internet, tantas vozes sendo proliferadas na internet, por tantos os meios de comunicação, nas redes sociais. Há tantas vozes. Precisamos o Espírito afina os nossos sentidos espirituais, para que nós possamos saber qual é a voz que nós temos que ouvir, discernir qual é a voz. Há muitas coisas românticas na internet, muitos pastores românticos que parece que estão falando as coisas que são super, ultra, mega espirituais e são verdadeiras. Você sente que é verdadeiro. Um pastor profetizou que dia 30 ia ser o fim, porque o espírito da morte ia tocar, ia passar pela terra. E o que aconteceu? Né? E muita gente publicando, compartilhando. Né? E o que aconteceu? Ficou envergonhado. Então há muito romantismo. Até é bonito, mas não é verdade. E a verdade é que vai trazer libertação. E a verdade do Senhor para nós nesse tempo é voltarmos para Ele, nos humilharmos, porque não existe uma intercessão plena sem humilhação. Nós não sabemos nos humilhar. Essa é a verdade. Nós sempre chegamos diante de Deus já pedindo. Como é que você vai chegar diante de um tribunal mal vestido? Nós nos arrumamos, nos adornamos para poder ir nas festas, para ir na igreja, nos cultos, mas para chegar diante do Senhor, nós nos adornamos. O Senhor não olha o nosso corpo natural, o Senhor olha o nosso corpo espiritual. Paulo vai falar em 1 Coríntios 15 que há corpos terrenos e corpos espirituais, e é esse corpo espiritual que vai para a eternidade. Então, nós temos que vestir bem também o nosso corpo espiritual, fazer a faxina, e precisamos começar pela limpeza, humilhação. Humilhar-se, uma intercessão, uma oração de humilhação, nos humilhando debaixo da potente mão do Senhor, nos arrependendo, e nos arrependendo até de não sabermos nos arrepender, porque não nos foi ensinado a arrepender. Aprendemos, nossos pastores nos ensinou a orar, a jejuar, a fazer jejum de tantos dias, a como vestir, a como cortar o cabelo, a não fazer, a cortar a unha, não fazer unha, mas não nos ensinou a ter uma oração de humilhação, onde nós viemos nos humilhar como homens. Davi diz: Senhor, que miserável homem que sou. Né? Que miserável homem que sou. Mas o Senhor encontra o coração de Davi, porque ele buscava o Senhor de todo o coração, com toda a força, com toda a vontade. O anelo de Davi era fazer a vontade de Deus. E ele não só tinha isso como uma fala, nas suas atitudes, a sua vida transmitia isso. E é isso que nós precisamos fazer. Alinhar o que falamos com aquilo que nós fazemos. Alinhar o que falamos com os nossos comportamentos de vida diária.
Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Porque o Espírito do Senhor está chamando o Espírito da igreja à intercessão. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos sair da nossa zona de comodidade. E precisamos voltar a buscar ao Senhor de todo o coração. E buscar na madrugada, buscar de tarde, buscar de manhã, buscar em todo o tempo que for necessário. Precisamos voltar a orar em línguas, a desenvolver tempo de oração em língua, porque isso vai ativar um campo espiritual ao nosso redor, onde vamos estar mais alinhados e conectados com o que Deus quer falar conosco. Muitas vezes Deus quer falar conosco e estamos ouvindo tantas vozes que não cabe a ouvir a voz de Deus. Há tanto lixo entrando na nossa mente, entrando nas nossas emoções. E aí, queridos, uma água pura, uma água cristalina que não se mistura com a água suja, não tem como. Tem que tirar o sujo para colocar o limpo. Aprender a ouvir a voz de Deus. Eu quero te despertar nesse tempo para essa busca com tanta força, que todos os átomos do seu corpo sejam ativados de uma forma profética e intercessória. O Espírito intercessor que havia sobre Moisés repouse sobre a igreja do Senhor. O mesmo Espírito de intercessão que havia sobre Jesus nos toma, nos incomode, e que nós possamos não só ir para os cantos dos hospitais, das praças, das ruas, não só tocar violão, verdadeiramente levantar a mão e começar a decretar, sabe, que a queda desses vírus maligno, desse anjo da morte que tem ceifado vidas de pessoa, se é de ordem humana, que cai por terra, se é de ordem espiritual, que seja consumido pelo fogo do Senhor, que haja uma purificação dos ares da terra, porque agora está dizendo que esse vírus se pega no ar, não é mais só pelo contato, é também pelo ar, haja uma purificação do ar, que haja uma purificação, que o Senhor julgue esses políticos que têm se levantado contra Deus. Queridos, entenda isso. Não é contra eu, não é contra você, não é contra... Estão se levantando, são inimigos de Deus. Sabe, querendo nos proibir de fazer o culto, de adorar ao nosso Deus. Isso é constitucional. Moisés chega diante de Faraó e fala, olha, você tem que nos deixar ir prestar culto, adorar o nosso Deus. E Faraó teve que liberar o povo. Nós estamos da mesma forma, tem que nos liberar, amados. Vamos colocar essas pessoas na mão de Deus, em amor, mas que Deus cuida deles. Que Deus cuida deles. Mas a igreja tem que fazer o seu papel. Um abraço a vocês, espero que vocês tenham entendido. Espero que os teus átomos, que o teu sangue, os teus glóbulos vermelhos comecem a ferver uma virtude do Espírito para ser, sabe, enquanto você não colocar em que Deus para orar, já comichões da sua carne. É isso que nós precisamos, de algo que nos incomoda, que algo, sabe, como obrigatório. Não vamos por culto porque é proibido, então é proibido a não orar. Tem que orar 3 vezes, 4 vezes por dia, temos que ter isso. O Espírito Santo nos desperta para isso. E começamos a ter uma vida intercessória. O desejo do meu coração, que o Espírito Santo visite cada lar, visita a tua família. O Espírito do Senhor passa sobre a face da terra, tocando cada um de nós, despertando a igreja, para que a igreja seja verdadeiramente essa que se fala com o Senhor, que ela seja a única instituição que possa chegar diante das cortes celestiais para apresentar ao Senhor todas as coisas, apresentar ao Senhor as nossas razões, as petições, e o Senhor, com o nosso juiz, faça justiça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pastor Aguinaldo, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês. Um abraço meu à pastora Eliana, aos seus garotões. Espero em breve vê-los, poder abraçá-los em nome de Jesus, querido.